E agora? Vê se ouve. Alguém pode me dar aí um feedback para saber se estão me Ouvindo ouvindo. perfeitamente, professor. Boa noite. Boa noite. É porque eu não sei o que houve aí, que não está funcionando mais só com o celular. Só funciona quando eu coloco o fone. Então, boa noite aí para quem não ouviu. Eu dei uma boa noite para todos, mas ninguém me ouviu. Ai, ai. E aí? Cadê esse povo que não chega? A frequência está baixa. Isso aqui. Dá mais um tempinho aí para ver se esse povo chega. Não está funcionando. Antes de eu começar, eu já atualizei lá a plataforma do Google, tá? Eu tinha da aula passada. Eu não tinha colocado ainda o material lá da aula passada, mas já está disponível lá para quem não viu ainda. Tá? Pode ficar tranquilo e buscar, pegar lá o material da aula passada e dessa aula de hoje também já está lá. Tá? Então vamos começar. Semana passada a gente já iniciou, né, o estudo das sociedades anônimas, né? Falamos de algumas características, falamos, né, de como se constituir uma sociedade anônima, vimos os tipos de sociedade anônimas que existem, né? Sociedade aberta, sociedade fechada, e como identificá-las através de suas características, né? Colocando ou não os seus valores mobiliários no mercado de capitais, né? A forma da sua subscrição, da sua constituição, né? Subscrição pública ou particular também dá para a gente diferenciar quando é aberta, quando é fechada. Aí a gente vai ver mais alguns itens em relação a essa diferenciação. Tá? Hoje nós vamos falar dos valores mobiliários em si, né?
a começar pelas ações, né? O capital social da sociedade anônima, né, assim como das sociedades contratuais, ele é dividido entre os sócios, né? E na sociedade contratual, na sociedade limitada, que nós acabamos de ver, o capital social ele é dividido em cotas, né? Cotas de responsabilidade. Cada sócio tem um percentual de cotas, um número, né, de cotas ao qual o capital social é dividido. Então, nas contratuais se divide o capital social em cotas. Na sociedade anônima, vai se dividir o capital social em ações, tá? Que são os valores imobiliários emitidos pelas sociedades anônimas. Então, por isso, né, nós chamamos os sócios das sociedades anônimas de acionistas e os sócios das sociedades limitadas, né, ou contratuais de cotistas, né, porque lá são cotas e aqui na sociedade anônima são ações. Tá? Então, o capital social da sociedade anônima é dividido em ações, tá? Da mesma forma que as cotas, as ações são indivisíveis, né? Não tem como se dividir uma ação, e o capital social vai ter tantas quantas ações forem divididas, tá, pelo valor do capital social. Então, se o valor do capital social é de 100 mil reais, vai se dividir esses 100 mil reais em X ações, tá? E todas as ações devem ser subscritas pelos sócios, tá? No estatuto, né? Na constituição da sociedade. Então, todas as cotas têm que ser subscritas. O que é subscrever? É você se responsabilizar por uma parte daquelas ações, dizendo de que forma que você vai realizar o pagamento dessas ações depois, tá? Então, o termo aqui é subscrição e realização do capital, tá? Lá na outra é integralização, aqui é realização. Então, você subscreve as ações, tá? E no estatuto vai constar de que forma que você vai realizar o pagamento dessas ações. A gente já viu que pode ser em dinheiro, pode ser em bens, né? Esses bens, eles deverão ser avaliados, tá? Diferentemente da sociedade limitada, onde os bens são avaliados pelos próprios sócios, na sociedade anônima, os bens, deixa eu até abrir aqui, devem ser avaliados por 3 peritos ou por uma empresa especializada. Está lá no artigo 8º da lei. Legislação 6.404. Artigo 8º da lei. Artigo 4º, 5º, 7º. Artigo 8º. A avaliação dos bens será feita por 3 peritos ou por empresa especializada, nomeados em Assembleia Geral dos subscritores, né, de quem está subscrevendo as ações, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e segunda convocação com qualquer número. Então, a avaliação dos bens será feita por 3 peritos ou por empresa especializada. Isso é definido na Assembleia, né? Geralmente na Assembleia de Constituição da sociedade anônima, tá? Os peritos vão avaliar esses bens, vão apresentar um laudo fundamentado com a sua avaliação, tá? Com a indicação dos critérios que eles usaram para fazer a avaliação, tá? Ou elementos de comparação, no caso de bens imóveis ou automóveis, por exemplo, tá? E
relatórios relativos a essas comparações, tá? Convocar-se-á uma nova assembleia para eles apresentarem essas avaliações, tá? Onde estarão presentes os subscritores, né, dono desses bens avaliados, que poderão concordar ou não com esta avaliação, tá? Só que não concordando inviabiliza, né, todo o procedimento de organização da sociedade anônima. Mas eles não são obrigados a aceitar a avaliação, né, que foi feita através dos peritos ou da empresa especializada, tá? Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela Assembleia, os bens serão incorporados ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão, né? Então, se for aceita a avaliação, os bens passam a ser da sociedade e tem que ser feito todo o trâmite de transmissão, né, com a mudança de titularidade desses bens dos seus sócios para a sociedade, tá? Se a Assembleia não aprovar a avaliação, o subscritor não aceita, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia, né? Imagina o trabalho que dá para se montar uma coisa séria, né? Se montar seriamente uma sociedade anônima, tá? Então, em relação à realização das ações subscritas por bens, né, esses bens deverão ser avaliados, e isso está lá no artigo 8º da lei, tá? O artigo 7º diz que o capital poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, né? A mesma coisa lá da sociedade contratual. Então, vamos voltar lá às ações. Então, os títulos emitidos pelas companhias ou sociedades anônimas, tá? São eles que servem para que a sociedade, né, obtenha recursos, né, capte recursos para poder desempenhar a atividade proposta no seu estatuto, né? Desempenhar o objeto definido no seu estatuto para aquela sociedade, seja ele qual for, né? Sabemos que, independentemente de qualquer coisa, vai ser empresarial, mas é através desses valores mobiliários, né, que a sociedade vai conseguir o seu funcionamento, vai conseguir colocar em prática, né, o que ela se propôs lá no estatuto em relação ao seu objeto social. Então, dentre esses valores mobiliários, né, já falamos sobre as ações, né, a doutrina costuma sempre se referenciar a 5 desses valores mobiliários. Existem mais, mas esses são os mais pertinentes e é o que a gente vai ver a partir de agora, tá? São as ações, são as partes beneficiárias, são as debêntures, bônus de subscrição e o comercial paper, tá? A gente vai detalhar um por um. Ações, tá? Ações são consideradas bens móveis, tá? E as ações representam as frações do capital social, né? Se divide o capital social em ações, concedendo ao seu titular, o acionista, a qualidade de sócio da companhia. Então, né, a pessoa que subscreve e realiza, né, a sua parte na sociedade das ações, ele torna-se um sócio da sociedade, um acionista. Aí esse acionista vai ter, assim como o cotista na sociedade limitada, vai ter uma série de direitos e, às vezes, até obrigações, tá? Então, as ações estão disciplinadas lá na Lei 6.404/76, entre os artigos 11 e 45, tá? É um capítulo só destinado às ações.
O Estatuto Social fixará o número de ações em que se divide o capital social, né? Isso aí é definido realmente no Estatuto Social. Lembra-se que nós estamos falando aqui de uma sociedade estatutária, né? Então não é um contrato, é um estatuto. E o Estatuto também vai definir se estas ações terão ou não valor nominal. Valor nominal... Desculpa. Valor nominal é aquele extraído do cálculo da divisão do capital social pelo número de ações. Tá? Então, é o valor que cabe àquela ação. Lembre-se que a gente está falando aqui de ações. Ações podem ter valores diferentes. Né? A gente vai ver já já que existem tipos diferentes de ações, mas elas também podem ter valores diferentes. Então, o valor nominal é aquele estabelecido pela sociedade anônima no estatuto. Tá? Não necessariamente... Eliomar, você está com o microfone aberto. Olha lá. Não necessariamente o estatuto obrigatoriamente tem que trazer o valor da ação, o valor nominal da ação. Mas isso facilita e muito depois. Então, o valor nominal é aquele estabelecido no Estatuto Social, advindo da continha que se faz lá, da divisão do capital social pelo número de ações. Trata-se de valor obtido pela divisão do capital pelo número de ações. Se o Estatuto Social não expressar esse valor, tratar-se-á de ações sem valor nominal. Possuindo valor no Estatuto, né, a ação não poderá ser emitida por preço inferior a esse valor. Na realidade, né, tendo ou não o valor nominal, você descobre, tendo no Estatuto ou não. Tem como se descobrir qual é o valor nominal da ação. Tá? A ação que é definida no Estatuto Social, ela vai ser emitida depois, né, para ser posta no mercado de valores imobiliários. Né? Quando é feita essa emissão para se colocar à venda as ações, o valor de venda dessas ações não pode ser inferior ao valor nominal dela. Então, vamos lá, a gente tem um capital social lá de R$10.000, divide isso em 10.000 ações de R$1. Na hora que for se emitir essas ações para ser posta no mercado financeiro, né, cada ação tem que valer no mínimo R$1. Ela pode valer mais? Pode. Né? Ela não pode valer menos. Ela tem um número mínimo. A ação vale R$1. Tá? Nada impede de que ela custe 1,50, 2, 3 e assim por diante. Deixa eu ver aqui. Como é dividido o tipo das ações, ordinárias e preferenciais. Também, já vamos falar sobre isso aí. Tá? As ações elas têm tipos diferentes. Então, o que vai diferenciar os tipos diferentes, nesse caso aqui, nós temos duas classificações. Uma em relação ao modo de transferência, outra em relação aos direitos inerentes a cada tipo de ação. Tá? O preço de emissão é aquele pago por quem subscreve a ação, seja à vista ou a prazo, e é fixado pelos fundadores no momento da constituição da companhia, ou pela Assembleia Geral, quando deliberar sobre o aumento de capital social. Tá? Então, a gente já viu aqui que há a possibilidade de aumentar o capital social posteriormente, mas depois a gente fala sobre isso. As ações podem ser de duas espécies, em relação ao modo de transferência. Tá? Então, a gente vai ver aqui espécies de ações em relação ao modo de transferência
e espécies de ações em relação aos direitos inerentes aos sócios, tá? Então, em relação ao modo de transferência, nós vamos ter as ações nominativas e as ações escriturais, tá? As ações nominativas porque cada ação, né, vai ter no seu próprio documento, na sua emissão, a quem pertence as ações, até porque as ações são documentos identificáveis por série, né, isso vai estar lá na lei 6.404, espécies e classes de ações, tá? Conforme a natureza dos direitos ou conforme o modo de transferência, tá? Então, ação nominal é aquela cujo o modo de transferência vai se dar pelo livro de registro de ações nominativas. Então, as ações nominativas, elas vão fazer parte, né, da parte do livro contábil ou livro escritural da sociedade, onde vai ter, né, registrado ali todas as ações que foram emitidas por aquela companhia. Quando alguém deseja transferir, né, alienar as suas ações para outra pessoa, como é que vai ser feito isso? Lá no livro de ações. É lá no livro de ações que vai ter, né, escriturado que as ações, número tais, da série tal, da classe tal, da ordem tal, né, foram alienadas e agora pertencem a, né, o João da Silva. Antes era do José das Couves, agora é o João da Silva. Isso vai estar escriturado no livro. Tá? Então, é fácil identificar, é uma forma de se assegurar, tá, o modo de transferência. Eu estou falando de ações nominativas, não sei se vocês já pegaram aí o slide, mas no Brasil é proibido, né? Tem uma lei que veda a emissão de qualquer título, tá, ao portador. Então, não se pode emitir título ao portador no Brasil, exceto o cheque, quando o valor seja inferior a R$100. Tá? Então, o cheque, você pode emitir o cheque e deixar ao portador, ou deixar em branco o nome do beneficiário. Geralmente as pessoas fazem isso. Tá? Mas isso não é permitido. Então, todo título emitido no Brasil tem que ter o nome do seu beneficiário, tá, para se identificar. Isso é resquício da CPMF. Tá? Como é que se cobraria CPMF de um título que não tivesse o proprietário, fosse ao portador, né? Então, tanto é que o número de endossos na época da CPMF ela foi limitado, acho que a 2 ou 3 endossos só. Endosso é quando você transfere a titularidade a posse de um título para outra pessoa, né? No caso do cheque, na época do início lá do Plano Real, da CPMF, foi limitado e só podia ter no máximo, acho que 2 endossos em cada título. Porque justamente isso prejudicava a cadeia lá para se descobrir de quem estava sendo recolhido a CPMF. Tá? Então, ações nominativas são aquelas que se transferem através dos livros de registros, né? Livro de ações nominativas. Ações escriturais, tá? Elas são escriturais porque o seu modo de transferência vai ser diferente, porque elas não deixam de ser nominativas, né? A gente já viu que todas as ações deverão ser nominativas, vão ter que ter nome do beneficiário. Elas ganham essa classificação de escriturais por conta do modo de se transferir essa ação para outra pessoa.
tá? Como é que vai ser feito isso? A transferência vai ocorrer através de movimentações bancárias específicas para esse tipo de negócio, tá? Movimentações bancárias específicas para negociação de ações, tá? Em bancos específicos que operam sobre esse assunto. Então, as ações escriturais, elas se diferenciam das nominativas por conta do modo de transferência. As nominativas, a gente tem que fazer toda a documentação lá no livro de ações da Sociedade Anônima. As escriturais, né, a gente comprova a transferência, a alienação ou a cessão de uma pessoa para outra através de movimentação bancária específica para esse fim. Tá? A propriedade da ação presume pelo registro na conta de depósito de ações, tá? Aberta em nome do acionista nos livros da instituição depositária. Então, é isso que vai diferenciar a ação nominativa da escritural, o modo de transferência, porque, na realidade, as duas são nominativas. Tá? Agora a gente vai falar sobre outra classificação, que é em relação aos direitos ou vantagens que as ações conferem aos seus titulares. Tá? Em relação aos direitos ou vantagens, elas podem ser ordinárias, preferenciais ou de fruição. Então, o que são ações ordinárias ou conhecidas como ações comuns, né? São ações que conferem aos seus titulares, aos acionistas, direitos comuns, né, de acionista, direito de voto, direito de fiscalização, direito ao recebimento dos dividendos. Então, são direitos comuns. Tá? As ações preferenciais, né, são do mesmo tipo de ações, só que essas ações, elas trazem preferências, elas trazem vantagens, elas conferem direitos extras aos seus titulares. Tá? Que tipo de vantagens? A própria lei, né, traz para a gente que um deles é prioridade na distribuição de dividendo. Ambas as ações são o quê? Como é que eu não leio? Isso vai depender do que vai estar no estatuto, tá? Pela lei, pelo menos 50% do capital social tem que ser dividido em ações comuns, tá? Ações ordinárias. E você pode ter até 50%, tá, do capital social em ações preferenciais. Ações preferenciais não são todas, né? Mas na grande maioria elas são criadas sem direito de voto. Mas pode acontecer de ter ação preferencial com direito de voto, tá? Então, de acordo com as vantagens ou privilégios, né, que as ações preferenciais trazem, primeiro, distribuição de dividendos, né? Quem tem ação preferencial tem prioridade na distribuição, quer dizer, recebe primeiro. Prioridade no reembolso de capital com prêmio ou sem ele, ou, né, acumulação dos dois benefícios ao mesmo tempo. Tanto tem prioridade na distribuição de dividendos, como no reembolso de capital. Tá? Essas são as vantagens. Isso geralmente é o estatuto que define se vai ser mais cara, se vai ser mais barata. Tá? O estatuto vai definir. Quer ver? Ó, espécies. Ações conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confira seus titulares são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Tá? A outra alteração. Então, cadê aqui? Espécies ou classes.
As ações ordinárias da companhia fechada e as preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes. Tá? Aqui é outra forma da gente diferenciar a sociedade aberta e fechada. O número de ações, parágrafo 2º do artigo 15º, o número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas à restrição no exercício desse direito não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas. Então, a gente pode dividir o número de ações que a gente vai dividir o capital social em 50% preferenciais e 50% ordinárias. Né? O número de preferenciais não pode ultrapassar o número de ordinárias. Pode ser menor. Eu posso ter 20% só de ações preferenciais e 80% de ações ordinárias. Quem vai decidir isso são os sócios. O que a lei impõe é que não pode ultrapassar 50%, tá, do número de ações sem direito a voto. Ações ordinárias da companhia fechada poderão ser de classes diversas em função de conversibilidade de ações em ações preferenciais, quer dizer, você pode converter as ações ordinárias em ações preferenciais, exigência de nacionalidade brasileira do acionista e direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. Isso aí tem que estar definido lá no Estatuto Social, tá? Ações preferenciais. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir, vai estar lá no artigo 17, prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo, prioridade de reembolso ou acumulação dos dois. Então, está na lei isso aí, não tem muito mistério, né? Ações ordinárias e ações preferenciais. E a terceira espécie de ação, tá, são as ações de fruição. O que são as ações de fruição? São ações que outrora foram ordinárias ou preferenciais e que os seus acionistas, né, eles tiveram o reembolso, vamos assim dizer, do capital investido. Tá? Como é que está aqui? Amortização. É como se estivesse se amortizando antecipadamente as ações daqueles acionistas, tá? Em relação ao capital investido. Os direitos inerentes a essas ações, eles continuam. Se for ação ordinária, o direito de voto continua, o direito de fiscalização, tá? Mas numa possível liquidação desta sociedade, este sócio não tem mais o que receber, porque ele recebeu antecipadamente, ele teve as suas ações amortizadas, tá? Então, ações de gozo ou de fruição, elas advêm das ações preferenciais ou ações ordinárias, tá? Mas elas perdem esse valor em relação ao capital da sociedade. Elas já foram amortizadas pela sociedade em relação aos seus donos, tá? E os donos continuam, né, sendo sócios, com direito a voto, e recebendo, no máximo, né, a distribuição dos dividendos. Essas ações são conversíveis também em outro tipo, dependendo do que prevê, tá, o Estatuto. Então, o Estatuto é que diz tudo. Se vai haver conversibilidade de bônus de subscrição em ações, de debêntures em ações, isso aí tudo é o próprio Estatuto que vai... Ih, sujou o negócio lá dentro. A menina está chorando. Tá? Então, nós temos duas classificações de ações. Uma em relação à sua transferência e outra em relação aos direitos e vantagens inerentes às ações. Em relação à transferência, nominativas e escriturais. Em relação aos direitos e vantagens, ordinárias, preferenciais ou de gozo ou fruição. Tá?
Aí depois vocês deem uma olhada lá na lei, tá? Para fixar um pouco melhor essa parte aí e conhecer também um pouquinho da legislação em relação às ações, tá? Outro título aqui, partes beneficiárias, tá? É outro título emitido pelas sociedades. As partes beneficiárias são títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos ao capital social, tá? Somente podem ser emitidos por companhias fechadas e estão disciplinadas entre os artigos 46 e 51. Então, aí, ó, outro bizu aí para a gente poder diferenciar uma sociedade de capital aberto e uma sociedade de capital fechado, tá? Partes beneficiárias só podem ser emitidas por companhias de capital fechado. A companhia pode criar a qualquer tempo títulos negociáveis sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominado partes beneficiárias. Está lá no artigo 46 da lei, tá? As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais. Então, este documento é um documento que vai fazer com que quem o tenha, né, participe na distribuição anual dos lucros, tá? Parágrafo 2º do artigo 46. A participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para a formação de reserva para resgate, se houver, não ultrapassará 1/10, né, dos lucros, a 10% dos lucros. Então, a participação dessas partes beneficiárias nunca serão superior a 10% do que a sociedade obtiver de lucro, tá? É vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo de acionista, como direito de voto, como direito de fiscalização não, direito de vantagens, né, na hora de recebimento, distribuição de dividendos, antecipação, amortização, não pode ter nada disso nas partes beneficiárias. O único direito que eles têm é o direito de fiscalizar, tá, os atos dos administradores. Então, partes beneficiárias, tá, só tem o direito de fiscalizar os atos de quem está administrando a sociedade. Não entendo muito do mercado, mas eu sei que o investimento em ações, ele gera lucros mensais também, tá? Não sei como é que funciona isso direito, não. Se alguém aí tiver algum conhecimento maior que isso, tá? Pode se manifestar aí, mas eu sei que existem, né, algumas divisões de participação mensais, tá, nas ações, além dos dividendos anuais. Outro assunto que eu não conheço muito, fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, hoje em dia, eles têm participação, tem alguns fundos que têm participação mensal também, tá? Depende do tempo que você vai aplicar, fazer os seus investimentos, tá? Claro que tem um período de resgate para isso, né? Não é investir no mês e já está recebendo no outro. Mas os investidores, né, agem dessa forma. Quem investe em fundo imobiliário está pensando no futuro, né? Não quer dinheiro rápido, não quer dinheiro para agora. Está fazendo um pé de meia. E isso vai acumulando, vai crescendo. Tá? Então,
Não conheço muito esse mercado ainda não, o máximo que eu conheço aqui é de fazer, que eu tenho estudado aqui, de fazer day trade, né? É, isso aí, trade. São operações diárias. Você ganha diariamente, né, com a volatilidade do mercado financeiro. Aí você pode ganhar com ações, pode ganhar com dólar, pode ganhar com o índice da Bovespa. O que eu tenho estudado ultimamente é esse tipo de investimento, que não é bem um investimento, né? É um modo de você ganhar com o mercado. O investidor é quem investe em ações, em fundo imobiliário, tá? Trade. Quem é que faz trade aí? Tem alguém aí que faz trade? Alguém aí ganhando dinheiro? Quem sabe fazer, ganha um bom dinheiro, ganha uma graninha boa. Eu estou começando, né? Estou começando a entender um pouquinho, estudando análise de gráfico, esse tipo de coisa. Vamos ver, de repente eu deixo de ser professor, olha só. Isso eu não faço não, posso fazer o que for, mas isso aqui é o que eu gosto de fazer. Então, partes beneficiárias, tá? Elas também podem ser nominativas ou escriturais, tá? Mas diferente das ações, elas não se dividem em classes ou séries, tá? As ações podem ser divididas em classes ou séries, mas as partes beneficiárias não. Podem ser alienadas pela companhia ou atribuídas a sócios fundadores, né, aos acionistas ou terceiros, como remuneração de serviços prestados à sociedade. Então, essas partes beneficiárias, elas geralmente ficam na mão, né, já que a gente está falando de companhia fechada, né, e as companhias fechadas geralmente são companhias familiares, né, companhias de capital fechado, na sua grande maioria, são companhias familiares, né? Os acionistas geralmente pertencem à mesma família, irmãos, primos, algo dessa natureza, tá? E são feitas, né, são documentos feitos para eles mesmos em relação a um serviço que foi prestado diferentemente, né, do que se havia convencionado no estatuto, né? Uma qualidade que alguém tenha, né? E não vai fazer de graça, né? Então acaba vendendo e recebendo esse tipo de benefício, né? Em vez de receber em dinheiro, recebe um documento que vai, né, gerar dinheiro depois, tá? O Estatuto Social da Companhia poderá prever a conversão de partes beneficiárias em ações mediante capitalização de reserva criada para este fim. Quer dizer, pode-se fazer a conversão das partes beneficiárias em ações, né, em relação ao valor, mas esse valor, né, essas ações não vão fazer parte do capital social no primeiro momento, né? Isso vai ser uma reserva que a sociedade vai ter, reserva de capital, tá, para o aumento de capital depois, tá? Então, esse é o segundo título emitido pela companhia, tá? Eu vou pular aqui o terceiro, era para ter feito isso na ordem. Vou pular aqui as debêntures e vou para o bônus de subscrição. Bônus de subscrição, né? A gente está falando de subscrever ações, logo lá no início, né, da constituição, da organização, vamos dizer assim, da companhia. Então, o bônus de subscrição
são valores mobiliários que conferem a seus titulares, nas condições constantes do certificado, né, vai existir um certificado para esses bônus, o direito de subscrever ações por ocasião do aumento do capital social. Tá? E existem duas formas de se aumentar o capital social. Um é o capital social autorizado no estatuto e o outro é se convocar uma assembleia, tá? E colocar este assunto para ser debatido na assembleia, o aumento de capital social. Tá? Depois a gente fala melhor sobre isso, o capital social autorizado. Então, o bônus de subscrição, né, vai ser um documento que vai dar direito a quem o tenha, geralmente, né, são os sócios fundadores, de preferência na subscrição das novas ações do aumento de capital social. Então, a gente, né, existe uma previsão lá no estatuto, tá, de aumento de até 25% do capital social, dependendo da circunstância, para lá. Aí a companhia resolve usar justamente essa cláusula e aumentar o capital social em 25%. Vão ser emitidas novas ações, né? Os donos de bônus de subscrição, eles têm preferência, tá, para subscrever essas ações. Então, primeiro, né, é dado para eles o direito de subscrever. Tá? Se, porventura, eles não quiserem, aí passa-se para os outros. Tá? Mas o bônus de subscrição, ele dá preferência, tá, aos seus portadores, ou seus donos, de subscrever novas ações pelo aumento de capital social. Isso está lá no artigo 75 da lei, 75 a 79. Vamos dar uma olhada aqui. Bônus de subscrição. A companhia poderá emitir, dentro do limite do aumento de capital autorizado no estatuto, títulos negociáveis denominados bônus de subscrição. Eles conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social que será exercido mediante a apresentação do título à companhia e pagamento do preço da emissão das ações. Tá? A deliberação sobre a emissão de subscrição compete à Assembleia Geral, se o Estatuto não atribuir ao Conselho de Administração. O bônus de subscrição terá forma nominativa e aplica-se ao bônus de subscrição no que couber o disposto nas seções 5 e 7 deste capítulo. Os bônus de subscrição serão alienados pela companhia ou por ela, atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de emissões de suas ações ou de debêntures, que é o próximo documento que a gente vai falar aqui agora. Tá? Os acionistas da companhia gozam de preferência para subscrever a emissão de bônus. Tal como nas ações, eles também podem ser nominativos e escriturais. Nominativo sempre vai ser, lembra que eu falei? Nenhum título pode ser emitido ao portador, tem que ser nominativo. Tá? Vou ver a hora aqui, senão eu passo direto. Não, vamos voltar lá. Debêntures. Né? Debêntures são valores mobiliários que conferem aos seus titulares um direito de crédito contra a companhia. O que é direito de crédito? Né? É um documento que te dá, que tem prazo de vencimento, tá? E quando aquele vencimento chegar, tá? Você tem o direito de cobrar do devedor, tá? O que está escrito naquele documento. Vamos supor, uma nota promissória. Uma nota promissória é um documento que muita gente já conhece. Nota promissória tem vencimento. Né? Você põe o vencimento para frente. Quando aquela nota vencer, né, você tem o direito de cobrar de quem emitiu aquela nota, tá, o valor constante naquele documento. A debênture funciona mais ou menos assim. Tá?
Só que a debêntures são documentos emitidos pela companhia para angariar fundos, tá, para os seus investimentos. Sendo que é como se fosse um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo. A companhia está pegando dinheiro emprestado, né, colocou debêntures no mercado para fazer dinheiro, tá, para investir na sua empresa e, né, com esse investimento gerar lucro e depois devolver esses empréstimos a uns juros que ela mesma vai determinar. Tá? É o único empréstimo de mútuo onde o devedor, tá, vai estipular as regras do empréstimo, vai estipular a taxa. Tá? Não é o único, não, mas na maioria das vezes, tá, a debênture ela tem essa característica, né, de deixar o devedor estipular qual vai ser os juros, né, qual vai ser a diferença que você vai receber em relação àquele empréstimo pelo determinado prazo, né, por um determinado tempo. Então, ela está te vendendo uma debênture a R$10, né, e a debênture tem uma característica de ser de médio ou longo prazo o seu resgate, e a gente entende, a doutrina entende que esse médio prazo não pode ser inferior a 180 dias. Então, você está comprando debêntures a R$10 e daqui a 6 meses você vai resgatar essas debêntures, você pode resgatar essas debêntures e elas vão custar 11. Né? Já se determinou qual vai ser, né, o seu lucro dentro desses 6 meses. Tá? Então, é dessa forma que funciona. A companhia ela emite as debêntures, tá? Mas ela mesma que vai fazer a negociação da taxa de juros que vai ser incorporada nesse documento. Né? Já vai estar estipulado quanto você vai ganhar. Você já sabe quanto vai receber daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Tá? As debêntures terão valor nominal expresso em moeda nacional, salvo nos casos de obrigações que nos termos da legislação em vigor, possam ter o pagamento estipulado em moeda estrangeira. Tá? As debêntures são valores imobiliários, tá, que correspondem a um empréstimo tomado pela companhia, a médio ou longo prazo, como eu já tinha citado aqui antes, e esse médio prazo é não inferior a 180 dias. Tá? Assemelha-se a um contrato de mútuo. Existem 4 espécies de debêntures. Tá? Existe a debênture com garantia real, tá? São aquelas atreladas a um bem pertencente ou não à sociedade, como, por exemplo, um imóvel hipotecado, dado em garantia ao resgate da debênture. Então, você pode, né, negociar a debênture com garantia real, que você não vai ter prejuízo, né, se porventura aquela sociedade empresária, tá, ela não obtiver nenhum êxito nas suas negociações, se tiver uma garantia real, aquela garantia vai servir para quitar justamente, né, aquela obrigação com você. Ela vai estar adstrita, né, essa garantia real vai estar adstrita à sua pessoa, né, em relação àquela debênture que está negociada, né, e que pertence a você. Então, garantia real. Debênture com garantia flutuante são aquelas que asseguram aos seus titulares privilégio geral. Privilégio geral, ele está... Calma aí. 565. Ele está no artigo 56... Errei. Como é que eu vou te dar?
Esqueci, peraí. Eu nunca lembro. Artigo 83. Isso está lá no artigo 83 da lei de... Aqui. 964, o CIRMO que é 600. Artigo 965 do Código Civil. Vamos lá. O que são os privilégios gerais? Porque tem privilégio especial e privilégio geral. Olha lá. Tem privilégio... Goza de privilégio geral na ordem seguinte sobre os bens do devedor. O crédito por pessoa de seu funeral feito segundo condição. O crédito por custas judiciais ou por despesas de arrecadação e liquidação. Então, depois vocês deem uma pesquisada lá. Anotem aí. Artigo 965 é o que determina os privilégios gerais lá no Código Civil. Tá? Então, essas ações, essas debêntures, né, com garantia flutuante, são aquelas que as garantias são as garantias do privilégio geral sobre o ativo da companhia, tá? Mas não impedem a negociação dos bens que compõem esse ativo. Em caso de liquidação da companhia, os debêntures com garantia flutuante têm preferência sobre os créditos quirografários. É tudo uma amarração. Quando a gente fala de garantia real, privilégio geral, créditos quirografários, né, a gente tem que lembrar, ou vocês vão aprender ainda, porque isso está lá na lei de falências, você só vai ver isso no 8º período. No artigo 83 da lei 11.101, estabelece, né, o critério do concurso de credores na falência. Tá? Então, num processo falimentar, existe o concurso de credores, mas existe uma ordem para recebimento, tá, desses... dos credores. Essa ordem está no artigo 83 da Lei 11.101. Vamos abrir aqui. Da Lei 11.101. Deixa eu colocar aí para vocês entenderem. A classificação dos créditos na falência obedece a seguinte ordem. Inciso 1. Os credores derivados da legislação do trabalho, limitados a 150. 2. Créditos com garantia real. Né? É aquela debênture com garantia real. Então, na hora que a companhia, porventura, né, sofra lá uma falência, alguma coisa assim, aquele possuidor da debênture com garantia real vai inscrever o seu crédito de acordo com, né, essa relação aqui, do artigo 83 da Lei 11.101 de 2005, que fala da lei de falências. Tá? Então, ele não chegou o prazo do resgate ainda e a companhia faliu, e agora, como é que eu fico? Eu tenho garantia real. Então, eu, na ordem, tá, de recebimento, eu sou o segundo da ordem, porque eu tenho uma debênture com garantia real. Né? Se eu tenho uma debênture com privilégio geral, né, primeiro recebe os trabalhadores, depois recebem os credores com garantia real, em terceiro, os créditos tributários, em quarto, os credores com privilégio especial, que está no artigo 964, e depois os credores com privilégio geral. Né? Só para a gente ter uma noção do porquê desse escalonamento. Tá? Então, é assim que funciona o pagamento de credores dentro de um processo falimentar. Tá? Em sexto, os quirografários. Tá? Por que eu estou falando dos quirografários? Porque é a terceira modalidade de debêntures. Debêntures quirografárias. Né? São aquelas sem qualquer garantia ou privilégio. Então, todos os credores quirografários são aqueles que não têm nenhuma garantia, nenhum privilégio na hora de receber o seu crédito. Tem que esperar todos que têm garantia, todos que têm privilégio receberem, para depois, tá, esse credor receber. Tá?
E o quarto modelo, o quarto tipo de debênture, são as debêntures subordinadas, também, tá? Que vem dessa relação de credores, tá? E elas só vão estar acima, tá? Dos sócios, né? Então, se porventura esta sociedade que sofreu um processo falimentar, um concurso de credores, todos os seus credores se habilitaram para receber para receber os seus créditos, né, eles vão entrar naquela ordem que a gente acabou de ver aqui do artigo 83 da Lei 11.101. Vão receber naquela ordem. Se eu sou o debenturista, né, vai depender do tipo da minha debenture para eu poder receber o meu crédito. Se eu tenho uma debenture com garantia real, se eu tenho uma debenture com privilégio geral, ou se é uma quirografária ou subordinada, né? Subordinada ainda fica embaixo das quirografárias. Então, só para a gente ter uma noção do porquê dessa, né, classificação e dessa divisão, aí, de onde vem essa divisão aí dos credores, tá? E o comercial paper, né? Comercial paper é como se fosse a nota promissória, né, da mesma forma que a debenture, só que aqui a única coisa que diferencia é o prazo. As debêntures são para médio e longo prazo, quer dizer, para no mínimo 180 dias e pode ser 360 ou mais, né, um prazo mais alongado. O comercial paper, né, são notas de crédito, notas promissórias, que o seu resgate é bem curto, né? O prazo mínimo de 30 dias, quer dizer, eu posso comprar agora e resgatar daqui a 30, mas eu sei que no máximo o que for estabelecido vai ser dentro de 180 dias o período de restituição, o período de resgate, tá? Os títulos somente se transferem por endosso em preto, com cláusula sem garantia, depois a gente entende isso, esse é título de crédito, a matéria do semestre que vem também, tá? Endosso, todo mundo sabe mais ou menos o que é. Endossar um título é você transferir aquele título para outra pessoa, né? Tanto o direito nele incorporado quanto o próprio documento, né? Você está transferindo, você está endossando e você está dando para outra pessoa o direito que você tinha sobre aquele título. E tem que entregar o título junto. Tá? Isso é endossar. E existe uma instrução normativa, né? A instrução normativa 134 de 90 da Comissão de Valores Mobiliários, que disciplinam esses comercial paper. É como se fosse uma nota promissória, uma nota de crédito, emitido pelas companhias, também com o mesmo intuito de capitalizar a sociedade, né, para seus investimentos, para o seu crescimento. Ok? Por hoje é só, né? Dei uma estudada legal nisso aí, isso cai direto em concurso, cai direto em prova da ordem, né? Está sempre caindo uma questão em relação aos valores mobiliários emitidos, né, pelas companhias, tá? Eu tenho certeza que vocês vão fazer a prova da ordem e vocês, quando terminarem a prova, assim, professor, bem que o senhor falou. Bem que o senhor falou que ia cair uma questão sobre isso. Bem que o senhor falou que ia cair uma questão sobre aquilo. É certo, sempre, né? E todo mundo fica assim, poxa, eu podia ter acertado aquilo. Poxa, eu podia ter acertado aquilo outro. Tá, ok? Meus amigos, eu tenho a professora Fabiola, isso, ela já avisou todos vocês sobre uma troca que ela pretende fazer aí, não é isso? Deixa eu até conferir aqui quando que vai ser essa troca. Alguém sabe de cabeça aí? Novembro, isso aí, acho que é 11 ou 12 de novembro. Acho que é 10 de novembro. Ela dá aula dia 11 e eu dia 10. A gente vai trocar. Ela vai dar aula no meu lugar, eu vou dar aula no lugar dela. Tá? Só para a gente firmar isso aí e não esquecer. Tranquilo?
Meus amigos, boa noite aí, fiquem com Deus, tá? E essa semana eu devo colocar exercício lá para a gente poder treinar um pouquinho sociedade limitada, que a gente não falou nada ainda, né? Não fez nenhum exercício a respeito disso, tá? Até quinta-feira.